Olá, cidade, sejam todos bem-vindos a este espaço todinho nosso de conversa e informação. Eu sou Luciano Rocha e esse é o podcast Fala Aí, aqui em Novo Oriente de Minas. Hoje a nossa conversa será com esse ainda muito jovem médico, que é daqui, meu amigo particular, e permita ressaltar que sempre se mostrou muito incentivador do meu trabalho. Se você quer uma internet rápida e confiável, conheça a Speednet, o provedor de internet que vai transformar a sua experiência online. Ultra velocidade para assistir filmes, séries e jogar online sem interrupções. Não perca tempo. Assine agora a Speednet e descubra o que é navegar sem limites. Speednet, você sempre conectado. Se você está buscando um lugar incrível para sua próxima festa, não procure mais. Venha conhecer este espaço encantador com piscina e um belo espaço para festas. Rancho Califórnia, faça da sua celebração um evento inesquecível. Neste lugar perfeito para aniversários, festa de formatura, celebrações de casamento e muito mais. Rancho Califórnia, lugar ideal para garantir a animação da sua festa. É um prazer recebê-lo aqui, Israel. Seja bem-vindo e obrigado por ter aceito meu convite. Eu que agradeço, Lô, o convite por estar aqui falando. Acompanho suas publicações pelo WhatsApp e pelo YouTube, que hoje é a única rede social que eu ainda tenho e que ainda quero manter, mas sei do belíssimo trabalho que é divulgar informações para quem quer ter acesso. Israel, eu te conheço bem, né? Mas vamos deixar nosso público conhecer você. Quem é Israel? Qual a sua origem, sua família aqui em Novo Oriente? Bom, eu nasci aqui em Novo Oriente. Eu sou filho do seu José Silva, mais famoso, conhecido como seu Zé Toco, e de Dona Bia, que alguns também conhecem como Beata, aí da região onde que ela nasceu, lá de Pavão. Mas aí eu cresci aqui, fui me mudar a partir do segundo ano do ensino médio, quando eu fui para Teoflotone terminar meus estudos. Aí ganhei uma bolsa para fazer um cursinho na cidade de Viçosa. Em Viçosa foi onde eu fiz faculdade, é onde eu cheguei a trabalhar um ano lá na região. Depois fui para São Paulo para me especializar e é onde eu resido até hoje. A gente vai falar disso aí muito ainda daqui para frente. Antes de começar nosso bate-papo, o pessoal de casa vai estar vendo aí uma reportagem que eu fiz de você e seu amigo Diego, né? Isso. Diego. Naquele momento vocês tinham passado na Federal, não foi? Foi. Desse tempo pra cá, já se passaram quanto tempo, hein? Eu passei em 2011, são 14 anos aí. E... dá pra ver até pelo trajeto físico, era bem mais magro, né? Resta alguma coisa ainda daquele Israel? Resta na paixão pelos estudos, ainda na função que a educação é o único poder transformador da vida de uma pessoa. Mas aquele Israel que lá deu aquele depoimento falando que queria mexer com psiquiatria no primeiro período da faculdade, já foi desfeito. Já não deu, né? Não. E olha que psiquiatria é uma área bem legal hoje em dia. Muito, né? Eu admiro muito quem faz. Até por conta de todo esse processo que estamos vivendo hoje, né? Essa pressão, né? Exatamente. É uma sociedade cada vez mais adoecedora e a gente vai precisar de cada vez mais psiquiatras aí no futuro. Mas, Ari, quando é que você percebeu que queria ser médico? Teve algum momento marcante que despertou essa vocação? Então, Lu, até quando eu mudei para Teoflotone, eu não queria ser médico, sabe? Na verdade, acho que até aquele momento eu ainda queria ser jogador de futebol, como 99% dos homens do Brasil, né? Mas eu ganhei uma bolsa para fazer um curso técnico num lugar chamado Fategídio, que eu nem sei se existe até hoje. Fategídio, né? E lá eu ganhei uma bolsa para fazer curso técnico de coleta, de coletar sangue, fezes, essas coisas. E aí eu fui fazer estágio no hospital, e aí eu vi os médicos discutindo casos clínicos e tal, e eu fiquei olhando aquela coisa e falei assim, putz, interessante isso aí. Eu lembro que eu estava até dentro do banheiro no momento, e aí dois médicos conversando assim, um caso clínico do hospital, eu falei, caramba, que coisa interessante, cara. Como esses caras têm tanto conhecimento assim, sabe? E foi a partir daí. A partir daí que eu tive esse insight que eu queria ser médico. Mas até então, eu ainda não sei se eu me dedicava tanto para conseguir atingir esse objetivo. E foi vendo minha mãe se queimar aqui fazendo biscoito aqui no fogão, um dos meus insights. E outro insight, inclusive eu agradeci a ele quando eu passei, foi porque eu fui morar numa república
onde tinha um rapaz que tinha ganhado uma bolsa na Unipac para estudar 100% de fisioterapia, e ele foi bolsista num colégio muito bom lá de Belo Horizonte, o Breno. Ele é lá de uma cidade de Maricanduva, perto de Capelinha. E o cara era, simplesmente sabia tudo, me ensinava tudo. Eu falava assim, caramba, e o cara ainda era legal, né? Porque normalmente tem aquele estigma do cara que só estuda, um cara meio que introvertido, não conversa com as pessoas, e era legal, entendia de tudo. Falei, caraca, eu quero me espelhar nesse cara. E foi a partir de então que eu comecei a estudar muito. Abdiquei de muita coisa para conseguir atingir esse objetivo. Você já falou um pouquinho aí dessa linha do tempo sua, mas eu queria voltar. Eu queria que você contasse para a gente como foi sua trajetória estudantil. Dá para fazer uma linha de tempo até chegar na faculdade? Como foi? Sim. Então, eu nunca tive esse apetite por estudo a vida inteira, né? Os meus professores provavelmente vão estar me ouvindo aí, que deram aula aqui para mim, eu não sabia disso. Eu só queria jogar bola, como qualquer garoto aqui de Novo Oriente, sabe? E eu não estudava, eu não tinha interesse, não tinha motivação alguma, eu queria só praticar esporte. O melhor período era a educação física, sabe? E aí foi a partir do momento que eu saí aqui da escola, que eu fui estudar no Clotilde, lá em Itaflotone, que eu encontrei essas pessoas e foi um insight. Eu falei assim, pô, minha mãe tá sofrendo tanto, eu tenho que dar um retorno para ela, no mínimo fazendo aquilo que ela espera de mim, entendeu? E foi aí que eu comecei a estudar bastante. Aqui eu não tinha interesse praticamente por nenhuma matéria, mas depois eu fui percebendo que, na verdade, não era falta de interesse. Às vezes eu já tinha uma vontade de estudar, só que como meus pares também não estudavam muito, aí eu fiquei naquela assim, putz, se eu estudar eu vou ser o diferentão, sabe? Aí ficava aquele clima ruim. Mas como lá em Itaflotone eu estava sozinho, entre aspas, eu lembro até de uma situação onde eu fui visitar um amigo meu, aí um amigo meu me chamou para jogar bola, e aí eu falei, não, cara, eu tenho que estudar. Aí ele virou para mim e falou assim, estudar o quê, rapaz? Como assim estudar? A gente não estuda, sabe? Desse jeito para mim, sabe? Então, mas foi aí, aqui no colégio estadual, onde eu estudei até o primeiro ano, me mudei para lá no segundo ano, fiz alguns amigos, conheci outras pessoas, outras visões de mundo, e foi a partir daí que eu comecei a estudar para valer. A gente vai dar o primeiro intervalo aqui, a gente faz 3 blocos, tá, Zaire? Então a gente vai dar um pequeno intervalo aqui, vamos faturar um pouquinho. Tá bom? Speednet, 100% fibra óptica. Você sempre conectado. Eletromóveis RG, conforto e qualidade ao seu lar. Agropecuária Giro do Boi, compromisso e parceria com o seu agronegócio. Tim do Queijo, ou melhor, Rei do Queijo. Casa Andrade, tudo para você e seu lar. Voltamos aqui com o nosso bate-papo com o Dr. Isaeli. Isaeli, passar numa Universidade Federal é um feito incrível, né? Muito. Você lembra como foi a preparação para o vestibular? Você foi envolto só pela motivação mesmo ou teve aqueles, você já até comentou aí do colega você estudar e tal, mas assim, teve aqueles que falou assim, larga isso, você não é pra você não, tá? Muitas vezes. É como nadar contra a corrente, né? Sempre ser contra a corrente é duro, né? Então, assim, por ter ficado tanto tempo sem correr atrás de estudo, eu tive que, em um curto período de tempo, tentar acumular uma grande quantidade de conhecimento para tentar fazer uma prova. Então, eu ficava praticamente de 7 horas da manhã a 11 da noite, estudando todos os dias. Não tinha feriado santo, não tinha nada que me impedia de estudar, entendeu? Então... Isso aí já quando você... Antes, só na preparação para o vestibular. Preparação. Você levou a sério ali. Sério. Eu perguntava dicas dos meus professores, até mesmo em Teoflotone, eles percebiam que eles não conseguiam dar todo o conteúdo didático que a cartilha falava, então eles me emprestavam um livro dos professores, onde tinha as correções extensas de todos os exercícios, para eu fazer os exercícios e depois comparar com o gabarito, sabe? E eles falaram assim, Zé, você também não pode estudar em igual cursinho, aquele monte de matéria por um curto período de tempo, porque você não vai ter professor, mas você vai ter que estudar por conta própria. Então eu pegava 2 matérias por dia que não eram áreas correlatas. Tipo assim, de manhã eu vou estudar física e história, aí de tarde eu vou estudar geografia e, sei lá, física, entendeu? Ou matemática. E ficava assim a semana inteira só focando nisso, só focando. E teve algum professor ou alguma figura importante assim nessa fase que te inspirou? Com certeza. Eu falo que
começa aqui em Novo Oriente, né? Que é engraçado. O professor, eu acho que serve para isso também, né, Lu? Mesmo quando você não tem esperança em si, o professor vai continuar te apoiando, sabe? Então, uma pessoa que eu agradeço demais é a Tione. Eu tenho um carinho muito especial com ela, porque ela me ensinou a ler, né? E que eu acho que é um esforço gigantesco. Ela foi sua professora de primário? Foi. Então, assim, eu tenho um orgulho gigante dela. Outro professor que também é meu amigo muito, é Eduardo, de matemática, né? É um cara que também fez diferença total. E lá em Teoflotone tem os meus professores, mas lá eu já coloco o Breno, que era o meu amigo, que mais me incentivava, sabe? Quando eu precisava de ajuda para fazer algum exercício, ele me ajudava. Então essas pessoas, mesmo nos momentos em que eu não botava muita fé em mim, eles botaram, e hoje eu sou extremamente agradecido. Então, esse lance de estudar na escola pública, assim, você sentiu, assim, uma desvantagem em relação à outra turma? Ou não? Não teve não passou por isso? Porque você fez cursinho, né? Sim. Mas você saiu daqui da escola pública, né? Sim. Você fez o ensino médio aqui? Eu fiz até o primeiro ano aqui. Até o primeiro ano. Segundo e terceiro eu fiz no Clotilde. Mas o Clotilde não era particular, não é particular, né? Não, é um colégio público, também estadual, como aqui. E aí você sentiu algum impacto, assim? Daqui pra lá? O processo de entrar na faculdade, porque assim, eu lembro que quando eu entrei na faculdade, por exemplo, às vezes as pessoas estavam discutindo filosofia, por exemplo, e eu sentia uma necessidade de ter aprendido mais. Assim. Entendi. Olha, eu acho que eu senti muito mais isso no cursinho, porque como é uma revisão de algo que eles pressupõem que você já tenha tido, tinha muita coisa que eu não tinha tido, e que mesmo eu correndo atrás, tinha coisa que eu não consegui correr atrás. Isso, entendeu? Não daria tempo. Exatamente. Tipo assim. Então, o que eu fiz também, eu falei assim, eu ficava muito tempo no cursinho, muito tempo mesmo. E mesmo quando eu saía do cursinho, eu voltava para casa e ainda continuava estudando, sabe? Porque justamente eu tinha que correr atrás de uma coisa que eu não tinha tido. Então, foi... E as dificuldades acadêmicas, assim, você teve financeira, emocional no início da faculdade? Morar longe dos pais pela primeira vez, assim, que é longe, né? Eu Flotone ainda era perto, eu conseguia vir todo final de semana. Mas a partir do momento que eu chego em Viçosa, e aí eu vou morar na casa de uma mulher que tinha acabado de mudar pra lá, que era amiga da minha mãe, eu fui morar na casa dela, era longe do cursinho, então em Viçosa, que é uma cidade menor que Teoflotone, eu tinha que pegar ônibus pra ir pra voltar do cursinho, entendeu? E é óbvio, quando você chega no cursinho num lugar igual Viçosa, que é um poder econômico muito grande, você está fazendo cursinho com pessoas que estão ao seu lado que tem um poder econômico gigantesco, entendeu? Que não vão passar dificuldade alguma. Então, sim, eu senti, sabe? Assim, putz, eu poderia, se eu tivesse condições financeiras, morar na rua do cursinho. Eu já pouparia um ônibus, seria, sei lá, 1 hora por dia que eu poderia estar estudando ou fazendo qualquer outra coisa. Mas a questão psicológica também é ruim, né? Porque você perde esse suporte. Então, assim, em várias fases da vida você precisa de suporte, né? Quando você tem um primeiro filho, é importante você ter um suporte da família, né? De pessoas que já passaram por isso. E lá não, você meio que tá sozinho. O lado positivo disso é porque em Viçosa, como é uma cidade universitária, tem muitas pessoas que estão na mesma situação de você. Então, você cria uma rede de suporte que é intrínseca ali entre estudantes, sabe? E eu fiz amigos lá que eu levo pra vida inteira. Você tem alguma historinha aí bem marcante que aconteceu durante a faculdade? Você gostaria de compartilhar com a gente? São muitas. Assim, na faculdade... No que pode ser compartilhado, claro, obviamente, né? Claro, a gente pode... Eu vou contar um aqui para você ter ideia dessa diferença de poder econômico que existia. Um amigo meu, ele é lá de Lavras. Só que o pai dele tem uma casa onde o pai dele morava mesmo, que era na represa de Furnas. Assim, muito, 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 muito grande. E aí... Esse cara, ou seja, tinha poder econômico, quando chegou na época da formatura, os meus amigos aqui da região, levei tudo pra lá, né? Falei, vamos lá, curtindo isso aqui. E eu precisava de uma caixa de som. Aí eu virei pra esse colega, liguei pra ele e falei assim, olha, você pode me emprestar essa caixa de som? Eu falei, claro, Zé, eu te empresto, você vem em casa buscar. Aí eu levei um desses meus amigos, que é fotógrafo hoje, o Diego, você conhece o Diego, fotógrafo, que tá lá em Valadares, que era aqui de Pavão? O Diego de Pavão. Então. Aí ele chegou na casa desse amigo meu. Quando chegou lá, a casa dele era assim, cheia de fotografia, mas era aquelas fotografias de National Geographic, entendeu? Era tipo assim, uma mulher mergulhando na Islândia com as mãos em 2 placas tectônicas diferentes. Era assim, coletando não sei o que de lava vulcânica no Havaí. Era não sei o que, blá, blá, só em lugar diferente no mundo. Aí esse meu amigo falou assim, nossa e tal, mas
você pegou, você fez download dessas fotos? Aí ele falou assim, não, sou eu. Sou eu e minha esposa fazendo essas aventuras pelo mundo, entendeu? Então, assim, é essa diferença de poder econômico, sabe? Se fosse agora a inteligência artificial, Mas exatamente, criou aí num programa, né? lá não ia criar as fotos nas imagens, né? Isaac, você pós-graduou, né? Sim. Você fez o que mesmo? Eu fiz, depois que eu terminei a faculdade de medicina, aí eu fiz mais 3 anos de radiologia, e depois eu fiz mais 2 anos de neuroradiologia e cabeça e pescoço. Então hoje em dia eu só trabalho com a cabeça, praticamente. Mas eu até me perdi aqui. É complexo, né? Mas hoje em dia o que eu faço? Eu utilizo de máquinas como ressonância magnética e tomografia para estudar o cérebro humano. Então você estuda o cérebro humano. Sem precisar abrir. Sem precisar abrir. E essa escolha, como se deu? Então, Lulu, até o final da faculdade, a minha noiva está de prova aí, eu era muito aficionado com clínica médica. Clínica médica é essa arte médica que todo mundo conhece como o médico, que é o cara que palpa, é o cara que faz tal teste na pessoa e fala assim, não, esse paciente tem tal coisa, entendeu? Eu achava isso brilhante. Mas aí quando você vai chegando no finalzinho da faculdade, você vai percebendo que não é todo o processo que você gosta. Eu gostava muito do diagnóstico, de fazer diagnóstico, entendeu? Eu não gostava muito de tratar o paciente, assim, de ir lá, tem que prescrever esse antibiótico, vai melhorar. Não, isso não me encantava tanto. O que me encantava é descobrir o que o paciente tem. E isso já ficou na minha cabeça, assim, putz, eu gosto de estar simétrico, eu gosto mais do diagnóstico do que do tratamento. E aí eu fui fazer estágio na radiologia lá de Viçosa. E aí quando eu cheguei, o meu chefe lá ficava falando assim, não, você vai fazer radiologia, você tem que fazer radiologia, não sei o que, fazendo radiologia, não sei o que. Aí eu falei, não, eu vou sentir falta, que eu gosto de clinicar, eu gosto de estar junto com as pessoas e tal. Quando chegou o momento de escolher lá o X, de marcar o que eu queria fazer, eu conversei muito, falei, vou fazer radiologia, porque eu acho que é o que eu gosto mesmo. Porque radiologia uniu 3 coisas que eu sempre amei na vida, que é o processo diagnóstico médico, que praticamente é você olhar a imagem e extrair dela o que o paciente tem. É processo diagnóstico, claramente, ou seja, medicina, física, porque depois que eu comecei a estudar física eu gosto muito, hoje em dia praticamente é a única matéria de ensino médico que eu estudo até hoje, e computação, que é uma coisa que eu sempre gostei também. Então, como radiologia une essas 3 coisas, achei fantástico. Falei assim, nossa, é isso mesmo que eu vou seguir. E hoje, olhando para trás, eu sou muito feliz com a minha decisão, sabe? Muito feliz mesmo. Então, eu ia te perguntar o que te encanta nessa área, né? Então, basicamente, tudo te encanta agora, né? Sim, eu sou fissurado. Eu gosto muito de, por exemplo, quando eu encontro o Dieguinho opera, né? Ele é neurocirurgião. E a gente encontra, minha noiva fica assim, cara, vocês têm que falar de outra coisa, cara, porque se deixar, a gente é meio que fissurado com medicina, entendeu? A gente fala, senta e fica 10 horas só falando. Mas ele é neurocirurgião? Ele é neurocirurgião. E aí ele faz cirurgia na cabeça. Isso, exatamente. Então você faz uma pré, exatamente. Mais ou menos um complemento. Exatamente. Então, por exemplo, às vezes ele me manda os casos e fala assim, olha o que você acha. Aí eu olho o caso e falo assim, eu acho que o paciente tem isso, isso e isso. E aí ele decide, opera ou não opera, a partir daqui que eu falei. Então, por isso que minha área é uma área complementar, entendeu? Então, ele utiliza o seu conhecimento para ele tomar decisões lá? Muito. Isso é comum? Muito. Então, por exemplo, o Diego não trabalha no mesmo hospital que eu, então normalmente ele só traz os casos bucha e complexos para ver o que eu acho. Mas no meu hospital, que é muito grande, o meu hospital tem o mesmo número de funcionários que o Novo Oriente tem de habitantes. Então, assim, é grande pra caramba. O hospital, o mesmo número de... tem 15 mil funcionários, é até maior que o Novo Oriente. É uma cidade. Exatamente, é um complexo gigante. Então, é muito comum. Mas uma parte da equipe de neurologia vai discutir um caso com você, uma parte da equipe de neurologia, reumatologia, tudo aquilo que envolve cabeça e tal, eles chegam lá para discutir, entendeu? Então, é muito legal. Eles precisam do meu relatório para saber se é uma coisa que opera ou não opera, entendeu? Vai me dizer que o filme Só de Cabeceira é aquele do médico que operou os siameses? Sei. Inclusive, o Dieguinho entrou nessa cirurgia. O Dieguinho estava nessa cirurgia. Nessa cirurgia? E separou gêmeos siameses. Mas foi a primeira. Não. A primeira, assim, fora do Brasil que você está falando. É, a primeira do mundo. Não. Mas eu conheço a história, até virou um senador republicano nos Estados Unidos, o médico. Ele é famoso bastante aqui no Brasil e no mundo. Mas o Dieguinho participou, acho que de 1 ou 2 separações de gêmeos siameses lá em Ribeirão Preto.
vamos falar mais um pouco sobre isso, mas antes, deixa eu te perguntar, deixa eu falar, porque essa conversa, assim, ela não tem, uma das razões e motivação principal é incentivar as pessoas também, né? Sim. Incentivar os jovens. E o que você diria para os jovens, assim, que tem o sonho de fazer medicina, porque tem muito jovem que tem vontade de fazer medicina, mas você não sabe a complexidade que é, né? Sim. Eu acho assim que a primeira coisa é ter um insight que a desigualdade social no Brasil, ela vai atingir o sistema educacional de uma forma brutal. Então, assim, saiba que só por nascer nessa região de Minas Gerais, você já está muito para trás em relação à elite de Rio de Janeiro e São Paulo, entendeu? Mas é muito, não tem como comparar. Mas em São Paulo tem umas 10 escolas que a mensalidade do ensino médio, mensalidade, é R$20 mil. Não tem como você comparar, sabe? Tipo, esse tipo de colégio, de escola, com o colégio que a gente tem público aqui no estado. E é injusto também ficar só cobrando o aluno que é a responsabilidade dele, porque a gente sabe que é uma causa estrutural, sabe? Eu não queria ser exceção, porque eu acho que o país não é transformado por exceções, nem o país se desenvolveu confiando só nas suas exceções, entendeu? A gente não poderia estar lembrando por nome todos aqueles que passaram em medicina em Novo Oriente, entendeu? E a gente sabe, a gente lembra por nome, a gente conhece todo mundo, entendeu? Então, assim, infelizmente, vai ter que ser uma coisa que depende da pessoa, entendeu? E aquela coisa, vai ter que abdicar de muita coisa que a faz feliz, muita coisa que eu costumo brincar, teve um ano que eu fiquei sem beijar na boca, entendeu? Porque eu não saía pra festa alguma, eu não saía pra festa, não fazia nada, eu só ficava em casa estudando. Porque eu tinha que compensar de alguma forma todo aquele conhecimento que eu não obtive, entendeu? Então eu corri muito atrás, muito mesmo. Então, assim, força de vontade, abdicação e procurar as melhores pessoas para te dar suporte naquilo que você precisar. Então, se você tiver uma dúvida, saber para quem mandar, aquele professor predisposto a te ajudar, sabe? Então, assim, eu vejo que, por exemplo, você, professor, conheceu bastante aqui no Oriente, que realmente quer que o aluno vá para frente, sabe? A gente sabe que nem todo professor tem essa boa vontade de ficar falando assim, vai, não sei o quê. Porque a gente sabe também como é que é a carga horária, né? Tipo, excesso de trabalho, às vezes trabalhando, por exemplo, pega uma capital, o cara tem que trabalhar em 3 escolas ao mesmo tempo, não é nem que ele é ruim, isso acontece também com medicina também. O médico, ele trabalha em 4 hospitais diferentes, tem que atender o paciente em 5 minutos, aí o paciente já sai, nossa, o médico nem olhou para mim. É todo um sistema que foi construído para que isso acontecesse, entendeu? E a sociedade do cansaço vem daí, porque você fica fazendo tanto esforço para remar contra a corrente, que qualquer doença que aparecer em você, recai exclusivamente para você, sabe? E muitas vezes nem é doença. Porque você falar que um cara que pega 2 horas de ônibus para chegar no trabalho, 2 horas de ônibus para voltar, ou seja, ele acorda 4 horas da manhã e chega 11 horas, 6 vezes por semana, chega em casa, ainda tem um filho pequeno, se for mulher, pior ainda, entendeu? Essa carga recai mais. Falar que um cara desse está adoecido não é doença. Qualquer pessoa naquela situação estaria na mesma situação, sabe? Então, tipo, é difícil. Então, assim, eu sou um paladino da educação, eu falei isso com o Lu sempre. Eu vou lutar pelos últimos momentos pela educação, acho que é o nosso único caminho de desenvolvimento, único. Então, assim, se esforcem muito, até onde não der mais. Porque, infelizmente, o sistema foi construído para que somente o seu esforço fosse valorizado. Precisando aí de um espaço para alocação, para festa, aniversário. Rancho Califórnia, meu amigo Valdeci. E internet, falar internet, já viu, né? Speednet, 100% fibra ótica. A gente volta já, vamos faturar um pouquinho aqui. Ver se dá para faturar. Bar da Amizade. As melhores cervejas são as que bebemos com os melhores amigos. Bar e restaurante Montiver, há quase 2 décadas dando sabor à sua rotina diária. Asprovel, proteção completa para os seus veículos. Estilos, lava-jato e higienização de estofados. Autoescola Autovia, Centro de Formação de Condutores. Voltamos aqui com o nosso bate-papo, recebendo hoje o meu amigo Dr. Isaeli.
Israel, filho de Zé Torco. Acho que o Novo Oriente inteiro. Quem vê essa entrevista aqui vai lembrar do seu pai, né, Israel? Com certeza. Quem vê essa entrevista aqui vai lembrar do seu pai. Acho que o cabelo também ajuda, ou melhor, a ausência do cabelo ajuda a lembrar. Era o ícone. Ô, Israel, você falou um pouco do incentivo aos jovens que desejam fazer medicina, mas assim, como você enxerga o papel do médico na transformação da realidade social? Eu acho que hoje, acho que em todas as sociedades, o médico sempre teve um papel social e também financeiro, assim, que destoava do restante em média, da sociedade. E eu vejo todo mundo falar assim, Israel, você como médico, aí o médico vai cuidar da nossa sociedade e nossa sociedade vai se desenvolver porque ela está sendo bem cuidada pelo médico. Eu acho que o trabalho que colocam nas costas dessa casta médica é muito maior do que o real poder que ela tem de transformar, sabe? Eu acho que a questão da saúde, a gente falando de um aspecto mais geral, envolve não só médicos, mas também técnicos de enfermagem, enfermeiros, todo o sistema de saúde, a rede inteira. Quando a rede é boa, aí sim a gente consegue cuidar de toda a nossa população. Como médico, eu acho que os médicos deveriam sair desse pedestal que muitos fazem questão de estar para dialogar mais com a sociedade, sabe? Porque, por exemplo, hoje em dia eu atuo como médico, como radiologista, e eu atuo como professor, entendeu? Porque eu acho inclusive, quando eu trabalho no hospital onde eu trabalho, no hospital que é de ensino, é um hospital de clínicas, é onde eu estou ensinando residentes de radiologia a se tornarem residentes melhores, entendeu? E eu acho que essa é uma das funções que o médico poderia exercer, além de ficar na questão assistencial, de cuidar da saúde das pessoas, mas também ficar na parte educacional, sabe? Outra coisa também que é a questão social, sabe, Lulu? Porque, tipo assim, eu já passei por isso muitas vezes, tipo assim, eu estou num hospital, e aí na hora que eu vou comer, todas as pessoas se levantam e não comem comigo, porque são pessoas que trabalham na limpeza, são pessoas, são técnicos de enfermagem, e na hora que o médico vai comer, ele tem que comer, eu não posso estar do lado dele, porque é aquela questão da casta, entendeu? E aí chegou um momento onde eu trabalhava que eu tranquei a porta, eu entrei a porta, não, todo mundo tá aqui, vai sentar comigo. E eu começava a conversar de boa, sabe? E na hora que termina essa refeição, as pessoas ficam falando, ninguém nunca fez isso com a gente, porque muitos até falavam, tipo assim, você tem que sair para eu comer, entendeu? Então, assim, quando a gente fala de médicos, é uma heterogeneidade tão grande, mas tão grande, que tem aqueles caras mais antigão, que era um médico lá, que foi médico, sei lá, na época da ditadura militar, 50 anos atrás o cara se formou, entendeu? E tem outros com um viés social muito mais forte. Então você trouxe água aqui, eu assisti toda a entrevista, e você vê que o discurso dele é muito diferente de, sei lá, 50% dos médicos que a gente vê por aí, entendeu? Porque tem uma questão social atrelada muito forte. E eu acho que é isso que a gente tem que valorizar. É isso porque a gente não vai evoluir como sociedade se a gente ficar distanciando as pessoas, né? A gente aprendeu a viver em comunidade, a gente só está aqui por conta disso. Certo. Mas, imagino que você acompanha no que é o sofrimento de cidades pequenas do interior, conseguir médicos para trabalhar. Sim. Nossa cidade, inclusive, sofre com isso, né? Vira e mexe, está faltando médico aí, eles falam que procura. Aliás, isso é um gargalo, né? Bastante. Entre vocês médicos, assim, tem um conceito relacionado a isso, assim, de não trabalhar no interior? Existe uma dificuldade? Qual é a dificuldade que existe esse pessoal não querer trabalhar na cidade pequena? A dificuldade, assim, da maioria, pelo menos, é estrutural. Então, quando o jovem médico se forma, ele fala assim, eu me formei aqui num lugar onde tem hospital, tem estrutura, a maioria dos médicos são formados em grandes centros ainda, né? Para ele se deslocar para um lugar com menos tecnologia, menos acesso, e olha que eu tô falando assim, tipo, menor do que o mínimo necessário, sim, entendeu? Sim. Que aí tem um threshold aí, um nível que abaixou disso, é perigoso. Então muitos médicos têm medo disso, o cara é treinado em uma coisa e vai executar num lugar que talvez não tenha aquela estrutura. Isso é o primeiro ponto, é o que eu mais ouço. O segundo ponto eu juro para você, existe uma planilha de Excel
que roda grupos no Brasil inteiro de cidades que não pagam. Cidades que não pagam. Você tá brincando? Tô falando sério. E aí, tipo assim, o médico vai lá, alguém criou isso tem anos. E isso eu vi na época da faculdade. Assim, Vai atualizando, entendeu? Então, isso vai rodando, e o cara não vai se arriscar e trabalhar e não receber, entendeu? Você já teve acesso à tua planilha? Já, a planilha, pra quem é de grupo médico, na época era o Facebook. Aí ficava, tipo, nos tópicos fixos, assim, do Facebook, e ficava lá, circulando, entendeu? Tinha cidade na sua região lá, Zé? Você lembra? Não lembro. Mas eu lembro que Novo Oriente não tava nessa época, né? Mas eu lembro que, até o Flotone já apareceu no tempo, cidades mal pagadoras, entendeu? Então, tipo, beleza, você ir trabalhar, e gente contando, 4 meses, 5 meses sem receber, sabe, você é um prestador de serviço, entendeu? Então essa realidade não muda, não. Você acha que não muda, não? Eu acho que do jeito que a sociedade está estruturada hoje, a gente fazer essa grande divisão de nos grandes centros vão ficar uma medicina high-tech, e ficar relegado ao interior, uma medicina de baixa complexidade. E aqui eu não estou falando baixa complexidade não tecnológica, porque não tem condição de montar um hospital grande aqui no Oriente. Mas eu acho assim, existe um subfinanciamento da saúde pública no Brasil. Esse subfinanciamento, ele é capilarizado e ele vai atingir quem está mais lá na extrema, entendeu? E normalmente nossa região está na extrema, entendeu? Então, o que acontece existe um subfinanciamento, existe um risco de não pagamento, existe uma falta de estrutura que é contínua, isso não é só aqui, isso é em todo lugar, até em Teoflotone. Meu pai faleceu, tem 5 anos, e fiquei lá na UPA, meu pai ficou 24 horas numa maca no chão. Não tinha cama para ele, ficou uma maca no chão. Seu pai faleceu quantos anos? Meu pai faleceu com 99, mas ele faleceu tem 5 anos, foi em fevereiro de 2020, foi antes da pandemia, entendeu? Então, assim, essa falta de estrutura não atinge todos, entendeu? Então, eu só acho que só com a mudança no financiamento, mudança da estrutura de como nossa sociedade é organizada, para isso mudar. Porque a gente precisa tirar esse pensamento que é passado para a gente na televisão, de que medicina só é feita em um hospital, só precisa de máquina de ressonância magnética para fazer medicina. Não. A gente precisa reorganizar como nossa estrutura médica é formada. Quantos médicos... A gente precisa formar o mesmo número de médicos todos os anos? As mesmas especialidades com o mesmo número todos os anos? Porque, por exemplo, lá na Europa, lá em Londres, eles fazem um mapeamento para os próximos 10 anos. Então, assim, hoje, uma vaga de neurocirurgia, ela está sendo aberta hoje porque eles já fizeram um cálculo para daqui 5 anos depois da formatura, quantos neurocirurgiões eles vão precisar. Então, há todo um processo de pensamento a longo prazo para a gente reestruturar. E não assim, eu preciso de já viu, né? Estou com dor de barriga, eu vou no gastro. Estou com uma cor de pele, vou no dermato. Estou com a cor na cabeça, vou no neurologista. Essa questão encarece o sistema. O que a gente precisa são médicos de família, em grandes proporções. Lá na Inglaterra, 50% dos médicos que formam são médicos de família. Esses médicos vão atuar em toda a sociedade, eles resolvem 95% dos casos, sem precisar encaminhar, sem precisar de exame complexo, e os 5% que vão além deles, aí sim, são o pessoal com tumor na cabeça que vai precisar operar, é o paciente que tem um aneurisma, é o paciente que tem um problema grave no coração, sabe? E é assim que a gente precisa estruturar na sociedade. Só que isso vai contra os interesses de grandes empresas que ganham muito dinheiro com saúde. Então você pega plano de saúde, você pega ganhos dos hospitais privados, você pega tudo. Então há todo o interesse por trás de retirar dinheiro da sociedade para ir para o bolso de investidor. Caracas. Minha menina Mariana ali, ela tem uma pergunta para te fazer. Vou trocar, é Miguel que faz, hoje vai ser ela que vai te fazer uma pergunta. Vem aqui, Mari, fazer a pergunta para ele. Olá, tudo bem? Tudo jóia. A minha pergunta é como você lidou e como você lida até hoje com o estresse pré-faculdade, durante a faculdade e atuando na medicina? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque quando eu entrei na faculdade, foi a primeira vez que eu tive um contato direto com um sofrimento muito grande de seres humanos, né? Então, logo no início da faculdade, você começa a ir para estágios, e esses estágios vão desde UBS, Unidade Básica de Saúde, igual tem aqui no Novo Oriente, até hospitais.
Só que uma coisa que eu brinco é que a pobreza aqui nessa região é diferente quando você vai aumentando o tamanho da cidade. Porque a pobreza aqui no Oriente, a gente sabe que tem muita, mas aqui você não vê muita gente morando na rua, você não vê, é difícil ficar sabendo uma pessoa que morreu de fome, porque você tem uma rede de apoio e toda uma assistência social que relativamente funciona bem. As pessoas, o pessoal da assistência social conhece quem é pobre pelo nome, quem está passando necessidade e tal. Nessas cidades não existe isso. Então é uma pobreza excludente, onde a pessoa é afastada da sociedade, onde ela não vai fazer parte daquilo. E aí quando você chega lá na faculdade, você vê assim, uns caras que estavam bebendo e aí viram um morador de rua e jogaram gasolina para matar ele, entendeu? É porque a família mora num lugar onde não tem esgoto sendo tratado, não tem água tratada, aí chega lá com o intestino todo fechado por conta de verme, entendeu? É esse tipo de coisa que me assustava, fora as situações traumáticas, de trauma mesmo. Por exemplo, assim, quando eu estava na emergência, eu vi um pai de uns 40 e poucos anos sofrer um acidente de moto, e o filho dele de 16 anos trazendo a perna dele, que teve uma amputação traumática, trazendo a perna dele para ver se dava para a gente remendar. A gente consegue até colocar falange, pedaço de dedo, a gente consegue, mas mão, membro, a gente não consegue fazer isso. É muito complexo. Então, na faculdade, isso me traumatizou muito, tá? E isso é importante o médico sentir isso, porque é importante que o médico tenha pé no chão e saiba com qual sociedade ele está trabalhando. Que você vai ter a oportunidade de atender pacientes que têm uma alta renda econômica, alto poder econômico, porém você vai atender grande parte da população é pobre, entendeu? E já quando eu estava na radiologia, o que mais me batia era quando eu ia fazer ultrassom de mulher grávida. E aí eu tinha que dar a notícia que o bebê morreu. Mas não era assim um aborto de 12 semanas, 10 semanas, que a mulher ali, às vezes nem sabia que estava grávida. Aí quando chegou para eu fazer ultrassom, o bebê já estava, o embrião já não tinha batimento cardíaco. Era quando a mulher já fazia ultrassom todo mês, aí chega lá com 38 semanas, não tem mais coração batendo. Aí essa mulher desabava na minha frente, assim, sabe? Porque, putz, 99% das mulheres querem ter um filho, sabe? E aí, tipo, putz, era uma sensação assim que você ficava congelado. E hoje minha noiva trabalha com, uma das partes de coisas que ela trabalha é comunicação de más notícias. E aí ela fica tentando me ensinar como é que devo se comportar nesse tipo, sabe? E o que eu fazia para lidar com isso? Atividade física. Sempre foi uma fuga para mim. E recentemente eu comecei a corri minha primeira maratona, tem uma semana, 10 dias, e foi por conta de um estresse de trabalho, onde eu desenvolvi uma arritmia cardíaca. Essa arritmia cardíaca tem relação com estresse, e aí eu falei assim, não, eu tenho que parar. Aí eu pedi demissão desse trabalho, que foi estressante para mim, e comecei a correr, porque esporte para mim sempre foi uma fuga, entendeu? Então foi assim que eu aprendi a lidar aí ao longo do tempo. Sim, tá bom. Muito obrigada. Nada, que isso. Bom, se um desses dois aí, eles dão sequência à atividade jornalística, está incentivado de alguma forma. Você está em ótimas mãos aí. Mas olha, quais são os seus planos para o futuro? Pretende voltar ao interior para atuar aqui no interior? Não, algum dia? Interior, Pensa. Novo Oriente, por essa região aqui não. É que vai ser difícil, né? Por causa da especialização e tudo mais. Exatamente. Né? Mas acho que o nosso objetivo número 1, eu e minha noiva, é sair de São Paulo. A gente já tem esse plano. A gente colocou em 3, 4 anos, né? Vou finalizar o doutorado primeiro, ela vai finalizar o mestrado primeiro, e depois disso a gente vai sair de São Paulo. O nosso objetivo número 1 era voltar para Minas, porque a gente adora Minas, adora o povo mineiro de uma forma geral. E o ideal seria Belo Horizonte e região metropolitana, porque seria muito fácil chegar aqui até Novo Oriente. Ela também é do interior de Minas Gerais, lá perto de Viçosa, muito próximo a Belo Horizonte. Então isso seria meu plano número 1, assim, que é sair de São Paulo. Ou planos para o futuro é tentar me associar a alguma universidade onde eu consiga dar aula também, porque eu acho que quando você é professor, você consegue deixar um legado multiplicado por seu número de alunos. Então você não está deixando um legado, por exemplo, o legado seu como pai e professor vai ser multiplicado por 2 aqui. Quando você é professor, se a sala tiver 30, seu legado vai ser multiplicado por 30. Então eu acho isso muito legal. E eu queria muito dar aula.
E outra coisa é continuar com a atividade física, né? Que é uma coisa que eu não quero deixar de lado também. Bom, a gente está encerrando nossa conversa aqui, mas antes de encerrar, se você pudesse voltar ao tempo, o que você diria para aquele adolescente do ensino fundamental ali? O que você diria para ele hoje? Eu diria, comece a estudar o mais precoce possível. Vai ter muita gente que você acha que é seu amigo, mas na verdade que não é. E a partir do momento que você vai envelhecer, você vai perceber que os verdadeiros amigos sempre vão estar do seu lado, te apoiando em qualquer decisão. E continue estudando. É difícil, não é fácil, mas eu acho que dentre todas as possibilidades, talvez seja a mais fácil entre elas. Eu falaria isso. Eu gostaria muito de te agradecer. Muito obrigado por ter compartilhado conosco essas palavras. Suas considerações finais, por favor. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui. É um sonho, assim, né, que eu acompanho você pelo YouTube aí há muito tempo. Fico sabendo das notícias através de você. E queria agradecer, falar também que eu sou feliz pra caramba quando eu venho pra Novo Oriente. Você sabe, eu gosto pra caramba daqui. E falar pro pessoal continuar estudando, que sempre vai valer a pena. E qualquer pessoa que quiser falar comigo, quiser me mandar uma mensagem para saber mais do que eu penso, pode me mandar uma mensagem, ou ter meu contato, fica à disposição, sem nenhum problema. Pode mandar. Eu vou estar sempre disposto a responder qualquer coisa sobre educação ou medicina, que o assunto não acaba não. É isso aí, gente. Terminamos aqui mais uma conversa. Muito obrigado. Obrigado, Mari. Miguel tá ali. Obrigado, pai. Valeu, até a próxima.